Saudações curiosos, eu sou André Tavares. Meu nome é Alan de Mello. E bem-vindos a mais um episódio do Brightcast. Hoje temos um convidado muito especial que veio para falar com a gente a respeito de nanomateriais. O nome dele é Marcelo Fernandes Cipreste. Ele fez o seu ensino superior em tecnologia e em radiologia pelo Cefet, mestrado e doutorado em ciência das tecnologias das radiações minerais e materiais no CDTN. Atualmente ele é pós-doutorando no CDTN e também trabalha com nanobiomateriais. Então, Marcelo, fala um oi aí pra gente. Boa noite, Alan. Boa noite, André. Boa noite, pessoal que está assistindo. Tudo bom? Bacana. Marcelo, a gente gosta de começar perguntando um pouco sobre a sua história, sobre a sua, a gente fala carreira também, né? Como que você começou, como que veio essa curiosidade pelo mundo científico, desde lá de quando você era moleque mesmo, desde quando você era criança, assim, você lembra o que te despertou? Legal, então. Bom, essa pergunta é bem fácil de responder, né, cara? A minha inspiração para a ciência, ela começou desde criança, né, cara? Meu pai é físico, ele foi professor assim, do ensino médio, foi até meu professor, né, no ensino médio, de laboratório, e a nossa vida foi recheada, assim, de porquês da física, né, cara? Então, isso sempre me instigou a curiosidade, né? Sempre para explicar por que o céu é azul, né? Questões do dia a dia, do cotidiano, fazer brincadeiras, né? Por exemplo, pegando um maço de cigarro, ele pegava, né? Ele não fumava, mas ele pegava um maço de cigarro pessoal, assim, tirava aquele plásticozinho, você já viu fazendo essa brincadeira várias vezes, né? Já. Faz um primeiro, põe um papelzinho enrolado, acende a fumaça cai ao invés de subir, né? E essas explicações que ele deu, né, para mim, para minhas irmãs, sempre me instigou para a ciência, né, cara? E a minha inspiração da ciência, ela começou aí, né, cara? Graças ao meu pai aí e essa paixão aí pela física. Bacana, Marcelo. E justamente você migrou mais para a área da radiologia, né? Por que a radiologia? Legal, boa pergunta também, né, cara? Por que a radiologia? Bom, na verdade, foi uma escolha, né? O curso de radiologia do Cefet, ele estava começando. Meu pai foi professor do Cefet, né? E na época eu estava indo prestar vestibular, eu queria fazer física na UFMG, e ele tinha me falado desse curso, para tentar também esse curso, que era no meio do ano vestibular, né? Então eu fiz, passei, e a ideia era, no final do ano, ainda fazer o curso de física. Mas eu gostei tanto, né, cara, da abordagem, da física e dessa questão do uso da radiologia para diagnóstico e principalmente para outras aplicações, né? Lembrando aí que naquela época eu não tinha nem noção das coisas que eu faço hoje, né, em laboratório, né, das possibilidades. Mas mesmo assim eu gostei muito. E a ideia é assim, vou ficando no curso, vamos vendo se eu vou gostando, e qualquer coisa depois eu faço física, que é a minha verdadeira paixão, né? Mas então eu concluí o curso porque eu gostei bastante da área da radiologia, das aplicações, e a física eu ia estudando por conta própria, assim, né? Como um hobby, né? Vamos dizer assim. Sim, foi sanando as suas curiosidades, seus porquês. E aí você depois migrou para nanomateriais, e é outro mundo, né? Nanomateriais tem aquele contato grande com a química, né? E você sentiu muito aquela diferença, aquele baque quando você entrou nesse outro ramo, até nano, né? É uma pergunta boa aqui, né? O que são esses nanomateriais? Legal, então, vamos lá. A diferença, né? Migrar para a área nano, né? Na verdade, a ideia não era nem migrar para a área nano, né? Quando eu formei na graduação, eu fiquei dando aula 6 anos no curso de radiologia lá em Patinga, depois vinha dar aula no curso de biomedicina e farmácia, sempre com disciplinas a ver com imaginologia, né, radioisótopos e assim. Quando veio a oportunidade para eu vir fazer o mestrado, né, no CDTN, eu tive a oportunidade de fazer com a doutora Edésia, né, que foi a minha orientadora e hoje é a minha supervisora no pós-doutorado, né. E
A ideia era o quê? Era trabalhar com os nanomateriais radiomarcados, né? Com a ideia de radiofármacos. Então, eu ainda não tinha muita noção do que era, embora eu tenha que estudar um projeto, e você falou tudo aí, né? O ponto-chave da química, que aqui nos cursos de radiologia não é muito abordado, né? No Cefet teve, né, algumas coisas de química, mas muito pouco aprofundado. E realmente foi o ponto assim, mais desafiador para mim, né, em parte de nivelação de conteúdo, para eu chegar e poder trabalhar com a área de materiais, que a gente fala aqui, né, a gente trabalha com materiais, mas acima de tudo é uma área de materiais, né, ciências de materiais. Então, não é só a química também, né, a gente tem muita coisa, falografia, e assim vai, né, difusão, essas leis aí que a gente não estuda muito na radiologia. Mas aí, né, você perguntou o que são nanomateriais, né, que é um ponto aí, quem é leigo, quem não é da área, às vezes tem uma noção um pouquinho diferente, né, que a gente vê muito, né, em filmes e às vezes até na mídia, aquela questão de você pensar em nanorobôs, né, como se fossem máquinas assim, né, mas no nosso caso a gente trabalha com nanomateriais, né, se a gente pensar, né, o nano, ele significa 10 a menos 9, né, quando a gente tem a subunidade nano. O nanômetro é a bilionésima parte do metro, e que seria a bilionésima parte do milímetro. Então, a gente trabalha com nanomateriais, que na verdade são materiais nanoparticulados, são partículas na escala nanométrica, né? É como assim, se você pegar um material, um pó nanoestruturado de um material, se você pegar ele e olhar o microscópio, né, ele é formado por inúmeras partículas que vão ser aí da ordem da bilionésima parte do metro, né? Ou seja, a gente não consegue ver com o olho vivo, né? A gente precisa de microscópios eletrônicos, né, com resolução ideal para a gente conseguir visualizar esses materiais. Então, a nanotecnologia, ela é a manipulação dos materiais em escala nanométrica, né, e próximo aí da escala atômica, né, quando a gente consegue manipular. E a gente costuma falar que o Feynman, né, o Richard Feynman, eles costumam considerar ele o pai da nanotecnologia, né. Não foi ele que cunhou o termo nanotecnologia em si, mas ele preveu que um dia, né, a gente seria capaz de manipular os materiais nessa escala, né, e que isso traria propriedades, né, totalmente diferentes dos materiais que a gente tem costume, e que elas são exploradas aí em diversas áreas aí, né, da medicina, tecnologia e por aí vai, né. E o que a gente pode fazer com esses materiais, né, que são manipulados em escala nanométrica? Que tipo de aplicações podem ser desenvolvidas a partir deles? Legal. Então, assim, como eu falei, são inúmeras aplicações. Eu vou me atentar aqui às aplicações que a gente trabalha no laboratório, né, que são aplicações na área médica, né, na área biomédica, como costumo falar. Na verdade é o seguinte, né, foi descoberto aí por volta da década de 80, um efeito que é conhecido como efeito de retenção e permeabilidade aumentada, né, que, resumindo, faz com que os materiais nessa escala se acumulem preferencialmente em regiões tumorais ou inflamatórias, né, do que em tecidos saudáveis, né, tecidos sadios. Isso acontece porque os tumores, eles fazem angiogênese, ou seja, eles criam a própria irrigação sanguínea, mas a irrigação sanguínea, ela não é conforme acontece na embriogênese, né, dos tecidos normais. Então, isso causa um espaçamento maior nas células das membranas basais dos vasos sanguíneos, e esse espaçamento é na ordem de nanômetros, né? Então, como é que surgiu a nanotecnologia na área da medicina? Ela surgiu com os conhecidos Drug Delivery Systems, né, que seriam sistemas de entrega de fármacos, né? Então, assim, tentando resumir para deixar o mais fluido possível, a gente sabe que quando pacientes são tratados com quimioterapia, né, pacientes de câncer, existem vários efeitos colaterais que limitam a aplicação, né? Você não pode aplicar doses muito grandes porque você causa efeitos graves no paciente. Por que esses efeitos acontecem? Porque os quimioterápicos, né, são macromoléculas ou moléculas pequenas que conseguem atravessar e atingir até as células normais, né, dos tecidos não tumorais.
Então, você aplica o quimioterápico por via endovenosa no paciente, ele vai distribuir no organismo do paciente inteiro, vai matar as células normais também, além das células tumorais. Então, a primeira abordagem dos nanomateriais foi a síntese de lipossomas, né, que seriam partículas, né, formadas de lipídios, né, na escala nanométrica, que elas estariam encapsulando drogas específicas. E dessa forma, né, com ela encapsulada nos lipossomas, os quimioterápicos não têm acesso às células normais. Então, eles, pelo efeito EPR, em circulação sanguínea, eles vão espontaneamente saindo da circulação e acumulando só nas regiões tumorais. Né, e pela diferença de pH, né, da circulação sanguínea com o pH ácido do meio tumoral, os lipossomas se rompem e liberam a droga só na região tumoral. Então, por isso que eles falam que é um sistema de direcionamento passivo, né, que os nanomateriais permitem ao casar esse tipo de tratamento com a quimioterapia. Né, então, permite a redução de efeitos colaterais com aplicações mais eficazes do medicamento. Né. Então, esse foi um ponto inicial, né, e a partir daí vieram várias outras aplicações, né? A gente hoje costuma falar nanomateriais multifuncionais, porque a gente ainda consegue juntar várias abordagens terapêuticas e diagnósticas também em uma única plataforma, né? Que ele possa fazer, ao mesmo tempo que ele faz o diagnóstico, também pode fazer o tratamento de uma patologia. A gente fala isso, são materiais teranósticos, né? São chamados de materiais teranósticos. E como que a gente consegue fazer isso? A gente pode juntar algumas abordagens, como a quimioterapia e um radioisótopo na nanopartícula para fazer o traçamento da nanopartícula no organismo, permitindo construir assim, uma imagem diagnóstica, e ao mesmo tempo ele consegue liberar a droga tumoral na região dos tumores, né? Então tem muitas possibilidades, né? Tem pessoal do nosso grupo que trabalha com materiais magnéticos, que eles associam eles em materiais, em nanomateriais, junto com drogas também, quimioterápicas, e os materiais magnéticos, eles permitem o tratamento por geração de calor por magnetohipertermia. Né? Você coloca o paciente num campo magnético alternado, e esses materiais permitem gerar calor, que também pode matar células tumorais, além também de poder liberar uma droga ao mesmo tempo, combinar duas formas de tratamento. Bom, sim, são várias possibilidades, né, que a gente tem com os materiais. E além disso, a gente pode também funcionalizar os nanomateriais, ou seja, a gente pode modificar a superfície dos materiais quimicamente e ancorar na superfície moléculas que funcionam como direcionadores ativos, né, moléculas que possuem receptores superexpressos em células tumorais. Então, dessa forma, a gente consegue fazer não só um direcionamento passivo, que é esse do efeito EPR, que as nanopartículas vão circulando e espontaneamente vão atravessando a barreira do tecido tumoral e se acumulando no intertício das células tumorais. Se a gente funcionalizar a nanopartícula com uma molécula que possua receptores superexpressos nas células tumorais, ela pode fazer uma ligação específica com esses receptores, e essa ligação ela pode resultar na internalização da nanopartícula por fagocitose, né? É chamado de fagocitose mediada por receptores. Então, nesse caso, a gente consegue direcionar a nanopartícula não só para a região tumoral, mas para o interior da célula, dando uma especificidade muito maior, né, para o tratamento ali também, e permitindo uma eficácia maior também. Bacana. Atualmente, vocês têm um enfoque em algum tumor específico ou é bem generalizado? Isso são aplicações, assim, a palavra é generalizado mesmo, assim? Ou... Entendi. É uma pergunta assim, bem relevante, né? Na verdade, assim, no nosso grupo, no meu caso específico, eu pesquiso formas de tratamento diagnóstico para osteosarcomas, né, que são tumores do tecido esquelético, do tecido ósseo, né?
Mas por que isso? Né? Porque eu trabalho com um material específico, um nanomaterial, que é a hidroxiapatita, que é a fase mineral dos tecidos ósseos, né, esqueléticos. Então, isso dá uma afinidade maior para essas nanopartículas em tecidos esqueléticos. Mas nada impede que essas nanopartículas também possam atuar no tratamento diagnóstico de outras patologias, de outros tumores e outras patologias também. Então, de forma específica, eu priorizo o osteosarcoma, mas no nosso grupo em geral, pode ser direcionado para vários tipos de patologias, né? E também vários tipos de tumores. Bacana. Quanto a esse trabalho de desenvolvimento, os ensaios, a pesquisa está em trabalhos in vitro ou já conseguiu fazer algum ensaio em vivo para detectar a real viabilidade das técnicas desenvolvidas? Ótima pergunta. No nosso grupo, né, a gente considera assim, pesquisa básica, né? Mas com o meu trabalho específico, ele já passou da fase in vitro e agora, né, nesse tempo de pandemia, aí, a gente submeteu um projeto para o Comitê de Ética para começar a experimentação animal, né, com experimentos de biodistribuição, para a gente entender aí, o direcionamento dessas nanopartículas em organismo vivo. Mas no grupo a gente já teve, de outros pesquisadores, né, que passaram, a gente já teve trabalhos que já foram testados também em vivo. Mas atualmente a maior parte do nosso trabalho ela é de materiais, né, como é um setor de materiais, então o maior esforço nosso no laboratório é na síntese, na pesquisa de desenvolvimento, síntese e estudo de caracterização desses materiais. E a gente também faz experimentos in vitro agora também de forma mais corriqueira. E agora a gente está entrando nessa fase de experimento em vivo. Perfeito. Você consegue visualizar agora quais que são os maiores desafios, principalmente na área de nanomateriais, para expansão dessas técnicas? Porque uma coisa é a pesquisa, outra coisa é a viabilidade daquilo se tornar um tratamento no futuro. Quais são os maiores desafios que podemos enfrentar com isso? Legal, essa pergunta também é muito relevante, né? Na verdade, assim, né, desafios são vários, né? Vou me atentar aqui aos desafios, vamos dizer assim, científicos, operacionais, né? Um dos maiores desafios dos nanomateriais é a aglomeração, né? Os nanomateriais têm a tendência muito grande de aglomerar, então uma das maiores dificuldades é conseguir uma formulação estável, né? Uma formulação coloidal estável, que não vai fazer com que eles coalesçam, né, com que o material decante, porque isso pode causar, além de atrapalhar toda a lógica do tratamento, ele pode gerar embolias, né, no organismo. Então, esse é um grande desafio também, conseguir uma formulação que os nanomateriais vão formar uma suspensão coloidal estável. Além disso, um outro grande desafio também tem a ver com o organismo, né, que é o sistema imunológico. Então, a gente tem células de defesa, né, que são responsáveis aí, pela defesa de corpos estranhos no organismo. E os nanomateriais, eles são corpos estranhos do organismo, né? Então, como funciona isso? A gente tem aí os macrófagos, né, que são responsáveis aí por, vamos por assim, sequestrar, né, os corpos estranhos, entre eles os nanomateriais, e retirar da circulação sanguínea. Né? Então, dessa forma, é muito difícil, né? A gente precisa desenvolver bem a química dos nanomateriais para burlar esse sistema imune. Né? Isso também a gente pode fazer com funcionalização com algumas moléculas que vão impedir a opsonização, né? Que é fundamental para os macrófagos reconhecerem os corpos estranhos. Esses são dois desafios muito grandes, né? A gente conseguir uma formulação estável e que fique invisível ao sistema imune, para você conseguir ter uma especificidade assim, na ação do nanomaterial. Mas, além disso, tem outras. Né? A gente fala aí do efeito EPR, como se fosse uma coisa muito fácil de acontecer, mas existem várias publicações aí que mostram que, na verdade, não é assim também tão simples. Tem alguns fatores também que influenciam o próprio efeito EPR, algumas dificuldades de acontecerem. Né? Então, assim, vamos pôr assim, as dificuldades científicas são essas. Agora, as outras dificuldades, né,
fica até difícil de tratar aqui, porque se você pegar aí as publicações, né, a grande maioria desses materiais se mostram muito promissores nessa fase da pesquisa. Quando elas vão passar para a fase pré-clínica, né, elas já se mostram problemáticas, né? Então, são muitos desafios que a gente tem, é bem difícil abordar todos eles, assim. Perfeito. Beleza. Marcelo, uma dúvida, assim, nano, né, uma coisa tão pequenininha, como que o ser humano consegue manipular algo que não é visível a olho nu? Quais as formas possíveis que nós temos de visualizar esses materiais tão pequenininhos, menor que micro, né? Bom, legal. Eu não vou entrar em detalhe muito técnico, porque também não é a minha especialidade, né? Sim. Então, assim, eu acho que você quis dizer assim, como a gente consegue estudar esses materiais, né? Sim. A forma. Posso falar para vocês, né, as ferramentas que a gente trabalha, né? Então, a gente estuda esses materiais, né, com técnicas de espectroscopia, né, espectroscopia na região do infravermelho, para a gente estudar fazer a caracterização química dos nanomateriais, para entender os grupos funcionais que estão presentes no material. A gente trabalha também, em alguns casos, com espectroscopia na região do ultravioleta, materiais que absorvem essa região. Acho que você está querendo que eu diga mais sobre as microscopias eletrônicas, né, que são as técnicas aí que são responsáveis por gerar as imagens do material em nanoescala, né? Então, a gente precisa muito, né, na nossa área de pesquisa, é muito importante, né, a gente ter equipamentos de alta tecnologia, né, por exemplo, microscopia eletrônica de varredura, com canhões específicos de elétrons que permitem a gente ter um aumento em resolução suficiente para enxergar nessa escala. Não é toda a tecnologia de microscópio eletrônico também que permite a visualização. Então, ele precisa de um filamento específico, e toda a ótica também de lente do equipamento é muito importante para a gente ter resolução em escala nano. Né? E além disso, tem microscopia também eletrônica de transmissão, que é similar à microscopia eletrônica de varredura, mas é uma tecnologia um pouco diferente. Que a gente consegue ter, com a microscopia eletrônica de transmissão, a gente consegue ter uma resolução maior do que a de varredura, e a gente consegue observar até em nível atômico, né? Não dizendo que a gente vai enxergar o átomo propriamente dito, mas a gente consegue enxergar planos cristalográficos ali com umas imagens de alta resolução. Né? Então, fora essas técnicas, né, a gente tem também espectroscopia de espalhamento dinâmico da luz, que a gente consegue medir, por correlação de fótons a distribuição de tamanho de partícula também em escala nano, mas a gente não consegue visualizar uma imagem, né? Ele é uma técnica analítica, e a gente consegue obter o resultado aí da distribuição de partículas, né, que a gente sintetiza. E também, fora isso, a gente também tem técnicas para estudar a porosidade, né? No nosso laboratório, o pessoal trabalha com sílica mesoporosa, que é um material de poros ordenados, né, e em escala nanométrica, e a gente tem técnicas de absorção de gases, né, que são clássicas aí, chamadas de BET. BET, na verdade, é um método de cálculo, né, que é utilizado pegando os dados da isotérmica de absorção de nitrogênio para determinar a área superficial dos materiais, a técnica BJH para calcular a porosidade, volume de poros e diâmetro de poros, que, no caso de aplicações de drug delivery systems, incorporação e liberação controlada de fármacos, é altamente relevante para a gente. Eu respondi essa pergunta aí, era isso que você queria saber? Sim. Para fins também de manipular, na verdade, a manipulação, quando eu falo, você faz e depois você caracteriza, vê se esse material está realmente na escala desejada. Antes, como que você sabe que esse material vai ficar, né? Legal. Altamente relevante também, né? Então, assim, para sintetizar o material em escala nano também, a gente tem... Não é trivial também, né? A gente tem rotas químicas específicas para isso, né? Controle de pH, controle de agitação, velocidade de gotejamento, e
Um fator muito importante no nosso grupo, né, que a gente trabalha muito, são com templates, né? A gente usa surfactantes, direcionadores de rede, que vão, vamos dizer assim, eles vão limitar e controlar o crescimento dos materiais. Então, aí vem aquela pergunta que você fez no início, né? O conhecimento aí em ciências de materiais e química, né? É muito importante nessa fase, né? Porque a gente precisa entender aí, é sempre uma questão de crescimento de materiais para controlar, para que eles não cresçam além do tamanho em escala nanométrica. Você tá bom, né? Você tá bom. Agora eu tenho uma pergunta um pouquinho mais focada, né? Minha formação em engenharia química me permite pegar alguns detalhes e agora é uma dúvida minha mesmo. No caso, quais que são os cuidados que você tem que a equipe na hora de fazer a formação do material, toda a síntese química, para evitar que o material ele acabe se cristalizando, formando grãos maiores e acabe prejudicando aquela uniformidade do tamanho? O que pode ser feito para evitar isso? É difícil responder isso de forma geral para todos, né? Porque cada material, cada método de síntese, sol gel, hidrotermal, precipitação, cada um tem uma peculiaridade, né? Mas, no caso do material que eu trabalho, fatores muito importantes são o controle da faixa de pH que a síntese é feita, o surfactante, né? Porque alguns surfactantes, eles vão formar as micelas na concentração micelar crítica, né? Então, a gente tem que ter uma concentração certa do surfactante. E também a faixa de pH, né? Para ele formar a micela, a gente lembra que o surfactante é uma molécula aniônica, né? Dependendo do tipo de surfactante, né, que a gente tem, a gente precisa de uma condição de pH específica para você conseguir formar a micela. Agora, a questão da aglomeração vai depender muito dos reagentes, né, que a gente utiliza na síntese e das concentrações que são feitas, né? O cálculo estequiométrico que é feito para você atingir o material. Então, por exemplo, se a gente trabalha com um material, a hidroxiapatita, por exemplo, que ela tem a razão de cálcio e fósforo de 1,67, se a gente faz um cálculo de material acima disso, você vai favorecer a formação de outras fases de fosfato de cálcio no material. Aí pode precipitar, por exemplo, fosfato de cálcio amorfo. Você falou assim, a preocupação de cristalizar, né? A hidroxiapatita ela já é um cristal, mas a nossa preocupação é o contrário nesse caso, ela formar o fosfato de cálcio amorfo ou então uma outra fase que é a beta-TCP, né? Que é o trifosfato de cálcio. Nesse caso aí, a gente fala em faixa de temperatura, né? Então é uma outra etapa da síntese, né, que a gente usa, que é principalmente para remover o surfactante, que em alguns casos é tóxico, que passa por um processo de calcinação, né, no forno em alta temperatura. Então, nessa etapa, se a temperatura for muito elevada, pode ter uma transição de fase para outro material. Isso é uma coisa que é muito complicada, né? Tem que pegar cada material, cada diagrama de fase, e quanto mais complexo esse diagrama de fase, mais complexo também vai ser o trabalho para obter o que precisa. Agora, outra pergunta, que é a respeito das características que um material, que características um nanomaterial tem que ter para que ele possa ser aplicado no corpo de um organismo vivo? Então, a principal característica é a faixa de tamanho, distribuição de tamanhos, né? A gente, não adianta a gente falar assim, eu peguei o material, eu vou sintetizar o nanomaterial, aí quando a gente vai observar pelo microscópio, por outra técnica, a gente tem materiais ali que vão de 200 nanômetros a 2.000 nanômetros, já entrando na faixa micro, né? Então, uma outra coisa muito importante é controlar a distribuição de tamanho, tem que ser uma distribuição bem estreita, né? A gente costuma, a técnica que a gente usa, o DLS, a gente usa muito o termo índice de polidispersão, né, que analisa aí qual que se o material está monodisperso ou polidisperso, né? Quanto mais monodisperso o material, é melhor para aplicação biológica. Além disso, a questão que eu falei da aglomeração, né? Porque os materiais, às vezes a gente consegue sintetizar um material, quando a gente observa a imagem, né, de MEB,
os materiais têm a distribuição que a gente espera, que a gente precisa, mas quando a gente vai para a formulação, para fazer uma suspensão salina, uma suspensão que seja para aplicação, a gente observa que ele aglomera, né? Aí ele flocula, e isso realmente é problemático para aplicação. O que está me fazendo? Está me trazendo na época que a gente trabalhava junto, na iniciação científica e tudo mais, e eu fui lembrando de todos os processos, todas as sínteses, né, como que era. Tem uma parte de todo esse processo que é a parte que você mais gosta, né, Marcelo? E qual que é essa parte do laboratório que é a parte que você mais se sente à vontade, mais fica tranquilo aí na hora de trabalhar? Cara, sinceramente, a hora de escrever, cara. A hora de pegar os resultados, pegar todos os resultados de caracterização, escrever, discutir, entender, propor propostas, né, científicas para o que está acontecendo com o material. E essa é a parte que me dá mais prazer. Né? A parte na hora de sentar tudo e escrever. Porque a vida de cientista não é só laboratório, né? Na verdade, uma das partes fundamentais do nosso trabalho é publicar o trabalho, e é quando a gente escreve um artigo que a gente vai sintetizar as ideias nossas, que a gente vai dar a maior contribuição científica, né? Então, na verdade, essa é a parte que me dá mais prazer, a hora de escrever. Aquelas longas horas no laboratório, acho que às vezes até noite, virada, chega para compensar nesse momento, né? É verdade. Laboratório tem muito isso, né? A Ideias, ela costuma falar muito, né? Ciência não tem hora. Né? A gente tem um horário lá, CDTL, de 8h20, 5 horas, de 8h20 da manhã às 5 horas, mas ciência não tem hora, né? Quantas vezes é tipo chegar lá às 6 horas da manhã, em sábado e domingo, ficar até 8 da noite, né? Com o experimento rolando. Então, ciência não tem hora mesmo, não. O laboratório é prazeroso também. Eu também gosto do trabalho de laboratório. Mas é isso que você falou, na hora que a gente senta e vê o resultado acontecendo, né? E porque às vezes, na hora de escrever, porque senão a gente está no laboratório e vai pegar um resultado de uma caracterização e a gente espera, nossa, não é o que eu esperava. Aí dá uma frustração. Mas na hora que a gente senta para entender o porquê que aconteceu aquilo, é um momento prazeroso. É um momento de crescimento nosso, é um momento que a gente está entendendo o que está acontecendo, ter novas propostas, por isso que é muito prazeroso essa parte. Perfeito. Bom, Marcelo, você já teve contato com vários experimentos, né, vários resultados. O que na área de nanomateriais saltou aos seus olhos? Que na hora que você estava trabalhando, você pensou assim, pô, isso daqui só acontece nessa escala. Isso daqui é exclusivo da área de nanomateriais. O que te deixou maravilhado nessa área? Ah, legal. Então, bom, isso aí me remeteu na minha defesa de mestrado. Uma pergunta que foi feita de um membro da banca, né? Ele perguntou assim, você acha que os nanomateriais eles funcionam? Né? Só para situar aqui, né? Eu trabalho com nanomateriais radiomarcados, né? Com aquela ideia de ser uma radioterapia seletiva, né? E eu lembro que eu falei para isso, né, cara? Porque quando eu estava dando aula em Patinga, no curso, quando eu dava aula na faculdade, eu era coordenador de estágio, então eu acompanhava os alunos na clínica, né, de diagnóstico, e tinha muito resultado, muito mesmo, de crianças, né, e adolescentes com osteosarcoma, né? E são tumores assim que acometem o membro inferior, às vezes os dois, e às vezes até membros inferiores e superiores. Aquele tanto de tumor assim, né, nos ossos dos pacientes. Eu lembro que nessa época eu perguntei para o médico, né, que era como que é o tratamento disso, né? E a pergunta é triste, né, cara? Ou você remove o órgão, né? Ou então ele não tem tratamento, né? E você remove, às vezes, uma parte, ele volta em outro órgão, e o paciente tem que ser mutilações no paciente, né? Uma morbidade muito grande. Não tem como você fazer cirurgia para remover cada um daqueles, né? A agressão, né, é muito invasivo, né? E o osteosarcoma ele é resistente à quimioterapia, até à radioterapia. Então, o que me deixou assim mais com esperança, né? Não vou dizer assim, foi uma descoberta
eu descobri que dá. Não é isso, né? Porque a gente ainda está nessa fase de pesquisa. Mas é uma esperança muito grande essa possibilidade, vendo os outros trabalhos que a gente já tem publicado, que são resultados muito promissores e muitos até usados em clínica já dos nanomateriais. E eu até falei com o meu da banca assim, eu defendo com unhas e com dentes, né, que os nanomateriais são muito promissores para isso, porque é uma abordagem seletiva, né, e não invasiva. Então, a gente pode fazer, é possível que a gente consiga um tratamento para esse tipo de paciente, que embora a ocorrência, se a gente pegar o índice de osteosarcomas na população em geral, ele não é tão alto. Mas o índice, ele é uma doença que acomete mais jovens, né, e que causa uma morbidade e um problema muito grande na vida desses pacientes, né. Então, é uma satisfação muito grande poder, né, participar de uma pesquisa e tentar achar uma solução para isso. Durante todo o processo de produção científica, a gente não trabalha sozinho, né? É muito importante trabalhar com físico, com químico e com diversas outras profissões, especialmente no mundo da pesquisa, né? E lá no CDTN, já que a pós-graduação é bastante diversificada, a gente acaba trabalhando com um pouco de cada. Eu queria que você me falasse um pouco da sua experiência em trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Nossa, isso é fantástico, né? É uma experiência, assim, que não tem paralelo, né? Quando a gente estava no laboratório, e o laboratório da IDES, grupo, né, de materiais nanoestruturados, né, para bioaplicações, né, é o nome do laboratório, né, Laboratório de Materiais Nanoestruturados para Bioaplicações. Ele sempre foi um grupo multidisciplinar, né? Eu sou tecnólogo em radiologia. Quando eu entrei no mestrado, eu tinha uma colega farmacêutica, duas farmacêuticas, uma química, e tinha um pós-doutorando farmacêutico, tinha muito farmacêutico na época. Aí, com o tempo, ela foi diversificando mais. Hoje a gente tem muito engenheiro químico, né? Tem engenheiro químico, tem um químico, um pós-doutorando, o Elton, que é químico, que ajuda muito a gente, é fundamental para mim na pesquisa, né? Porque não é a minha especialidade, quanto que eu aprendo com ele, né, com química. Tem uma aluna de doutorado que ela é engenheira química e química também, ela tem os dois cursos. Já passou físico pelo laboratório, né? Então, assim, o aprendizado que a gente pega nessa carga é muito grande, né? Sem falar também, né, fora a equipe do laboratório, a equipe, vamos pôr assim, os colaboradores que trabalham com a gente. Também é muito importante, né? A gente trabalha em conjunto com o Laboratório de Física Aplicada, né, do Dr. Valdemar, que trabalha com a técnica de espectroscopia de fotoelétrons, né, que é fundamental para as nossas aplicações, né? Enquanto que a gente aprende com eles, né, que é uma técnica específica de análise de superfície, são físicos, né? E como que a interação é importante, né? Porque eles são físicos, né, que analisam a parte física. E quando eles vão analisar um material nosso, é importante ter a perspectiva da química, né? Quando a gente está estudando uma funcionalização, a composição química, para interpretar aqueles resultados, né? Então, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento é algo muito importante, traz uma bagagem muito, muito importante para quem faz, né, um doutorado, um mestrado, assim por diante. Perfeito. Bacana. A gente fica curioso com como que é a vida, né? Você já falou um pouco sobre o cotidiano dos cientistas e tudo mais, mas em laboratório, por exemplo, o que é a coisa que você mais faz em laboratório, para falar para as pessoas que estão querendo se ingressar na vida da ciência? Difícil de falar assim, o que eu faço mais, né? Hoje, né, que eu estou na posição de pós-doutorado, eu também tenho uma responsabilidade muito grande com os alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, passar o meu conhecimento para eles, né? Passar o conhecimento que eu adquiri para eles. Então, boa parte eu dedico para isso, né? Atendendo demanda deles. A gente também está uma parte assim, de ter que escrever, às vezes, projetos, e além do trabalho de laboratório, de ir fazer pesquisa, montar uma bancada, né?
preparar um reagente, lavar a vidraria, lavar a bagunça que você deixa no laboratório, manutenção de equipamento, né, operar equipamento, calibrar equipamento. Isso aí falando da área de materiais. Aí na hora que a gente passa, né, para a nossa parte de experimento biológico, aí é tratamento de célula, cuidado de manter tudo sempre limpo, preparar os materiais, né? O experimento biológico tem essa chatice, né? Tem que esterilizar tudo, tem que autoclavar, tem que preparar. Então, boa parte a gente passa também planejando, né? Tem a parte de planejamento que a gente faz. Então é isso, né? Assim, se eu pudesse parar, na verdade, você me gerou uma dúvida, né? Eu teria como colocar a câmera lá, ver o que eu faço mais. Mas eu fiquei na cabeça agora. Eu acho que a coisa que eu mais faço é mesmo dar o apoio para os outros alunos lá de mestrado, doutorado, né, que seja mexer com software específico, mexer no equipamento. Essa parte, assim, é uma coisa que eu faço muito no laboratório. Bacana. A intenção da pergunta era essa mesmo, para o pessoal ter uma ideia do seu cotidiano, né? Então, agora, para terminar então, Marcelo, você tem algum outro comentário que você gostaria de fazer? Alguma mensagem que você gostaria de passar para os curiosos que estão nos ouvindo e estão querendo adentrar no caminho da ciência? Alguma dica? Tem, né? Tem sim. A gente sempre vai ter coisas que a gente quer falar aí para o público, em geral, quando a gente fala de ciência, né? Primeiro, né, gostaria de lembrar que o Brasil é um país que dá pouco valor para a ciência. E quando eu falo isso, eu não falo só de governantes, não. Isso é uma coisa que eu costumo falar muito, né? Eu não costumo jogar muita culpa nos governantes apenas, né? Mas a própria população ela não tem muito interesse em ciência, né? Então, isso é um apelo que eu faço para a população em geral, principalmente nessa época de pandemia, né? Que a gente vê aí a grande importância, né, das pesquisas científicas, mas agora vem a preocupação voltada para o Covid, mas e os outros? Tem câncer acontecendo, né? Tem incidência de câncer ainda, de outras patologias, né? Lembrando aí que nanomateriais também são usados para aplicações ambientais, tem muita coisa aí acontecendo. E um país que, sem ciência, né, ele está fadado a ficar sempre para trás, né? Então, e agora, para quem tem interesse de entrar na área da ciência, tem que gostar de estudar muito, né? Tem que gostar de trabalhar bastante, né? Tem que ter garra para trabalhar, tem que saber dar a volta por cima dos obstáculos que vão acontecer, dos experimentos que vão dar errado, de tirar frutos bons do que você faz, né? E tem que estar muito disposto, né? Trabalhar línguas também, né? A ciência, para fazer ciência, a gente precisa estudar outras línguas, né? A gente precisa ter domínio de inglês, outras línguas. Quanto mais línguas a gente tiver, é importante, porque as publicações são todas em inglês, né? As mais relevantes. E estudar bastante, né? A área que você for seguir tem que aprofundar bastante em todo, e principalmente observar suas falhas, né? A gente tem que observar quais são as lacunas do nosso conhecimento que a gente precisa preencher e estar disposto a preencher todas elas. Então, a pergunta clássica que a gente sempre repete no final do podcast é: o que é energia, na sua opinião? Bom, legal, né? Primeiro eu vou agradecer vocês aí, né, por esse convite, né, essa oportunidade de falar do meu trabalho, né? E para responder essa pergunta, eu não vou responder de forma técnica, né? Porque eu acho que já deve ter tido várias perguntas técnicas aí, né? Eu acho que energia é o que a gente está precisando nesse momento agora, né? Energia é o que faz as coisas se moverem, é o que faz as coisas acontecerem, né? É o que dá esperança para a gente. E a gente precisa de energia nesse sentido. Então, energia para mim, né? Eu vou me tentar essa conotação aí metafórica, né? Que são as coisas positivas que a gente precisa na vida, e mais que nunca a gente está precisando de ter muita, de buscar a energia nossa lá no fundo do que a gente tem para a gente sair dessa situação de pandemia agora, né? Energia é isso, né? É o que faz a gente mover para frente. Perfeito. Então, Marcelo,
Gostaria de te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite e estar fazendo parte hoje do Brightcast. Foi um prazer entender a sua pesquisa e eu te desejo todo o sucesso do mundo. Sempre que você quiser falar alguma coisa, considere o Brightcast como seu palco, o lugar onde você vai ter a sua chance de transmitir essa mensagem para o público, tá bom? Muito obrigado. Valeu, Marcelo. Gostaria de agradecer também imensamente. Você sabe que você foi um pai para mim quando eu estava aprendendo o que era ciência. Eu admiro muito você como pessoa e como profissional. Sempre vou admirar. Você é uma pessoa que guia, né? O cara, quando você falou energia é o que te joga para frente, você fez isso comigo e ainda olho para você e vejo um caminho bonito aí sendo traçado. E você passou, com certeza, umas mensagens muito boas e conhecimento muito bacana para o pessoal aqui hoje. E deu para ter uma ideia de como é, né, a vida de um cientista também. Bacana, falei muito aí. Legal, obrigado. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Alan, ao André, dar parabéns a vocês aí por essa iniciativa, né? É muito importante a gente ter essa oportunidade aí para divulgar a ciência no Brasil, conhecer os trabalhos, e eu vou virar um seguidor de vocês aí. Muito obrigado. Eu vou divulgar aí também, não vai ser só a minha não, tá? Vou divulgar dos outros também para eles. Bacana. É uma honra. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um Brightcast. Então, tudo de bom para vocês e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço.